Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui pela Frois Film Play, canal do YouTube, mais um Poderosamente. E o tema de hoje, personalidade narcisista. Mas antes, convite a você, inscreva em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho e você vai receber as notificações assim que o novo vídeo for postado. Maricele Bernini, psicóloga, sempre com a gente aqui, trazendo as suas orientações, batendo um papo. E hoje vamos falar do narcisista. Eu olhando ali alguma coisa ali, puxa, o narcisista, ele se sente que pode tudo, né? Então, Antônio, é um tema bastante complexo, né? O transtorno da personalidade narcisista. O que será que vem a ser isso? Quais as causas, né? A gente estuda três possíveis causas. Causas genéticas, alguma disfunção ali em algumas partes do cérebro, né? Responsável pela empatia e compaixão, que seria uma segunda causa. E também causas psicológicas que vão moldando de uma maneira um pouco distorcida, né, a maneira como a personalidade da pessoa vai se formando. Então, vamos falar um pouquinho, né? A gente falou das possíveis três causas, vamos definir, né, um pouquinho o que é o narcisismo. O narcisismo, ele são aspectos da personalidade, ou seja, o que é isso? É o jeitinho de a pessoa ser. Esse jeito de a pessoa ser vai se manifestando ao longo da vida, conforme a personalidade vai se formando, de uma maneira que a pessoa se acha o centro do universo. Tudo é para ela, tudo é por ela, e ela vai se comportando de uma maneira que ela faz as coisas para que as coisas fiquem boas só para ela. Só uma colocação. Quando é na formação de uma personalidade, os pais podem interferir nessa questão? É determinante, Antônio, porque é assim, nos primeiros anos de vida, até mais ou menos os 7 aninhos de idade, a personalidade ela está formada, até 7 anos. Então, se essa criança teve pais negligentes nas suas necessidades básicas, amor, afeto, na construção da autoestima desse ser humano, pais muito rígidos, pais muito críticos, e essa criança ela foi se sentindo rejeitada, essa personalidade pode se formar a partir disso, ela achando que ela precisa sempre dar o máximo dela para que ela receba o afeto do outro. Então essa personalidade pode se tornar narcisista assim, a pessoa sempre querendo estar no potencial máximo dela para que ela agrade todo mundo e ela se sinta amada. Porque o narcisista, aparentemente, é uma pessoa que se ama muito. Isso não é verdade, porque ele nutre por ele mesmo um profundo mal-estar psíquico e emocional. Porque ele precisa sempre estar provando que ele é o máximo. Ele faz comparação com as outras pessoas? Ele se compara muito porque o narcisista, ele sente muita inveja. Então, se você, meu vizinho, você compra um carro, eu preciso comprar um melhor. Ou eu desfaço do seu, eu desdenho, né, debocho do teu. Se você conseguir uma promoção no seu trabalho, eu tento ter uma profissão melhor que a sua. Então, o narcisista, ele se compara com o outro o tempo todo por causa dessa inveja. E, né, respondendo a sua pergunta, você falou, né, dos pais. Tem pais, Antônio, que tratam o filho já desde os primeiros meses de vida como se fosse o rei. Até tem um termo psicanalítico que a gente usa, que a gente fala, né, que o bebê é a majestade da casa, porque é tudo para ele, o filho é o mais bonito, o filho é o mais inteligente, e a criança acaba se moldando nos termos de que ela é a melhor em tudo.
Então é aquela criança que não divide brinquedo, que tem um pacote cheio, tem 10 balas, ela não dá uma bala para o coleguinha. Então são pais que qualificam o filho como se ele fosse perfeito. E esse filho, ele incorpora isso na construção da personalidade. Então os pais precisam tomar muito cuidado, não negligenciar, né, na outra ponta, e não endeusar essa criança, para que a personalidade dela seja construída de uma maneira saudável. Então, esse é o transtorno da personalidade narcisista, é a pessoa achar que todas as garantias, todos os progressos, todos os sucessos do mundo é para ela. Ela é o centro das atenções. E assim, é um Ela pouco... se sente, né, o centro das atenções. Quer ser o centro das atenções em tudo, então. Ela quer ser o centro das atenções em tudo e a coisa começa a ficar assim bastante doentia quando vamos usar esse termo, né, o narcisista, ele começa a utilizar pessoas como se pessoas fossem coisas para ele conseguir ir adquirindo o que ele precisa para ele se livrar desse mal-estar da baixa autoestima. Então, na verdade, ele não tem limites para alcançar os objetivos. Sim, mais ou menos isso. Antônio, eu costumo... Se precisar prejudicar uma pessoa, o narcisista vai prejudicar. Sem dúvida. Eu costumo dizer assim, não tem aquela cobra que ela vai rodeando a vítima, aí ela se enrola na vítima, quebra os ossos, né? Tem uma cobra que faz isso com um boi, e aí ele engole o boi. O narcisista é tipo isso. Se o narcisista tiver o desejo de ocupar um cargo numa empresa, ele entra nessa empresa e ele vai fazendo amizade com os pilares da empresa, que são os poderosos, né? O gerente, o dono. E ele se torna o melhor amigo do dono, do gerente dessa empresa. E ele faz com que as pessoas comecem a desenvolver um afeto por ele. Ele elogia, ele é brincalhão, ele é extremamente simpático e ele faz com que a pessoa fique meio dependente emocionalmente dele. Ele elogia muito e a pessoa fala, nossa, a pessoa está me incentivando. É um admirador meu. É um admirador meu e é uma pessoa que me dá umas dicas assim, fala, olha, eu acho que fulano tem inveja de você. E a pessoa vai acreditando. Quando ele consegue o que ele quer, chega numa fase que chama o descarte. Ele descarta a pessoa da vida dela como se a pessoa nunca existisse. E aí ele ocupa o cargo dessa pessoa. É só um exemplo que eu dei, né? Por exemplo, num relacionamento amoroso, o narcisista vai e começa a se relacionar com uma pessoa. Ah, você é linda, você é maravilhosa, você é o amor da minha vida, você é uma pessoa incrível que eu nunca tive. E essa pessoa, ela acredita. Porque a pessoa acredita que todos esses elogios são sinceros. E aí, quando o narcisista consegue o que ele quer dentro do relacionamento, esse relacionamento, Antônio, normalmente começa a se tornar abusivo. Porque o narcisista, ele vai tomando conta da vida da pessoa, do dinheiro, dos bens materiais, e essa pessoa vai começando a se sentir intoxicada porque ela perde a liberdade, normalmente tem problemas financeiros. Aí quando o narcisista consegue o que quer, ele chega e termina o relacionamento. Sem nenhum Sem remorso. nenhuma dó. Então, uma coisa assim, importante para a gente falar, normalmente o narcisista, ele estuda a vítima dele. Ele nunca vai chegar para uma pessoa que se ama, que se banca emocionalmente. Ele vai numa pessoa que é uma presa fácil. Mais fragilizado. Mais fragilizado, ou que esteja num momento difícil da vida. Na verdade, ele aproveita as oportunidades. Ele é manipulador, ele é mentiroso
mas a gente, aqui no programa, a gente precisa pensar assim, que a gente está falando para as vítimas, mas também para o narcisista, né? E que o narcisista precisa ter consciência de que ele precisa procurar ajuda, porque, inclusive, Ele também sofre, né? ele também sofre, né, as consequências das atitudes dele. Trabalhar a questão, né, da autoestima, da compaixão, da empatia, dos vínculos sociais, para que ele vá se melhorando e deixando de ser uma pessoa tóxica para ele mesmo e para o outro. Vamos a um pequeno intervalo? Vamos. Já já nós voltamos. Estamos de volta aqui no Poderosamente pelo canal Frois Filme Play e hoje o tema personalidade narcisista. Eu acho que é difícil a gente analisar porque tem um narcisista, tem N's, né, de classificação. Mas o narcisista, pelo que você falou, ele é o centro das atenções porque ele praticamente o que ele quer fazer ele faz tudo para conseguir o seu intento, na verdade. Não importa, não mede as consequências. Isso quer dizer, na questão do relacionamento, na questão do trabalho, enfim, no cotidiano da vida. Sim, inclusive quando a vítima de um narcisista chega, né, no consultório de psicologia procurando ajuda, ela está desgastada em todos os aspectos da vida, porque o narcisista, ele suga a pessoa em todas as áreas da vida. Então, Antônio, fica um pouco perigoso, porque dependendo do nível do transtorno da personalidade, pode vir a acontecer até uma coisa mais séria. Às vezes o narcisista, em alguns casos, né, não em todos, eles têm aspectos de um psicopata, que pode ser uma pessoa que acaba se comportando de uma maneira mais séria, tudo para atingir o objetivo dele mesmo. Não tem ali o sentimento de compaixão, então, no narcisista? O psicopata não tem empatia, compaixão, ele não tem uma estrutura psíquica que chama superego, então ele não sente culpa. Então, o narcisista sente culpa? O narcisista, ele sente culpa dependendo do grau do narcisismo. O psicopata, não, ele não sente culpa. Mas pode ser um narcisista que tem traços de uma psicopatia, por exemplo, de um psicopata. Então, se é uma pessoa que não mede esforços para manipular, para sugar o outro com aspectos de um psicopata, ele pode vir a fazer uma coisa mais grave
tudo em função de ele obter o prazer que ele desejou obter quando ele começou a fazer tudo o que ele, né, começou a fazer para conseguir o que quer. E tem muito narcisista no mundo. É que quando uma pessoa está vivenciando um relacionamento que seja profissional, seja amoroso, seja a nível de uma amizade com um narcisista, ele é tão mestre no que ele faz, Antônio, que a pessoa não percebe. Quando ela se dá conta, ela já está completamente envolvida. Bom, a importância da questão da saúde mental, né? Sim. Os cuidados que temos que ter, né? Na convivência do dia a dia. É por isso que até as empresas, normalmente, quando você vai no RH, faz todo ali o estudo do perfil, né? Ali dá para detectar se é narcisista ou não, né? No RH, dependendo de quem, né, está fazendo o perfil ali do contratado, se é uma pessoa que não tem autoestima muito boa, já na entrevista de emprego o narcisista já abocanha o entrevistador, né? Então, Antônio, assim, eu diria para as pessoas, quando elas iniciarem um relacionamento, quando elas estiverem formando uma sociedade, uma parceria, começa a prestar atenção. Olha, mas essa pessoa, ela me elogia tanto, ela já chegou com tudo na minha vida. Que são aquelas pessoas que a gente olha e fala assim, foi um anjo que caiu do céu na minha vida. A pessoa aparentemente perfeita. Aparentemente perfeita. Já sinaliza que pode estar acontecendo algo errado, já nesse começo. E o narcisista, ele faz uma coisa muito interessante. Quando ele escolhe a vítima, ele vai fazendo com que todo mundo se afaste dessa pessoa. Começa um namoro com um narcisista, daqui a pouco essa pessoa não tem mais nenhum amigo. Aí o narcisista começa, olha, eu acho que aquele seu amigo tem inveja de você. Olha, eu acho que a sua mãe, ela fala umas coisas para você, por que você não vai morar sozinho? A pessoa ela fica ilhada de relacionamentos, porque aí é muito mais fácil o narcisista ele manipular essa pessoa. Então, ficar de olho, né? Porque a quantidade de pessoas com esse transtorno de personalidade é muito grande. O número é elevado de pessoas assim? Antônio, porque já no início da vida de um ser humano, dependendo do que acontece com ela, a coisa só vai piorando. É igual eu falei, né? Seres humanos negligenciados nas suas necessidades básicas de amor, de cuidados, ou pessoas que são extremamente mimadas, e aí pode se juntar com um aspecto genético, pode se juntar, né, com problemas estruturais do cérebro relacionado à empatia, compaixão. A coisa não vai ficando boa ao longo do caminho. Ok. Algo mais a acrescentar? Sim, eu diria, né, para as pessoas que estão se identificando com o que a gente está falando, tanto no papel de vítima como no papel de um possível narcisista, que a pessoa não relute em pedir ajuda, porque tudo tem jeito. Que, assim, eu ouço muito falando das vítimas do narcisista. Só que nem todo narcisista é ruim. Existem pessoas que têm esse transtorno de personalidade que elas se autodeclaram assim, que elas se percebem assim. E buscar ajuda é o primeiro passo, porque como se trata de um transtorno de personalidade, se curar ou se melhorar sozinho é muito difícil, requer uma ajuda profissional. Obrigado, Marcelo. Obrigada, Antônio. E agradecendo a você, aqui pelo canal do YouTube Frois Film Play, através do Poderosamente, que traz os temas aqui a serem abordados no programa. E agradecendo aqui também os nossos apoiadores, Supermercado Acopar, agradecendo também o frigorífico Mais Fish,
através aí do Edilson, da Márcia, do Matheus, Vitória, enfim, de toda a equipe ali do frigorífico, agradecendo. Agradecendo também o Júnior Bezerra, que está apoiando aí, portanto, também a realização aí desses vídeos que são apresentados aqui no canal. Obrigado e até o próximo.